Amigos, o futebol não é traiçoeiro. Ele é muito traiçoeiro. Ele tem alguns caprichos que a gente nunca vai entender. Vejam o caso do Internacional, 2023. Não era Palmeiras, não era Flamengo, não era Botafogo, não era Cruzeiro, não era nenhum clube endinheirado. Eram Inter e Fluminense. O Inter foi melhor nas duas partidas. Perdeu por incompetência do seu técnico no primeiro jogo, que deixou de matar quando o Inter estava com 2-1, 11 contra 10. Jogando bem, ele começou a tirar os principais jogadores, se preocupando com o segundo jogo. Não se pensa no segundo jogo sem terminar o primeiro. Tinha que ter terminado e bem o primeiro, com uma vitória convincente, voltar para Porto Alegre com 2 gols de diferença. Quer dizer, ia obter a diferença, a vantagem na casa do adversário. Veio Porto Alegre e o Inter perdeu o jogo em 6 minutos. Aí não foi incompetência do técnico, aí foi incompetência de alguns jogadores. E quis o destino que um deles hoje esteja no Mundial, onde era para estar com o Internacional. René. E não dá para pensar aqui e ali, porque também o Ener Valencia errou gols feitos em Porto Alegre, né? Gol de cabeça, gol com o pé, gol de tudo que a gente errou, o Ener Valencia. E está até agora aí, né? Ganhando um caminhão de dinheiro e não tem o que fazer. Quando se faz um projeto que é para ser bem feito, não se pode agora, passados alguns anos, 2 anos, e se dizer, por culpa da incompetência da direção, o Inter não está no Mundial. Como se fosse fazer assim. O Inter contratou o técnico colocou o Inter entre os 4, tirou o Mano, colocou o Cudê, pensou certo. O Cudê pensou errado, os jogadores agiram errado. E aí veio a eleição. Como o Cudê se recuperou no Campeonato Nacional depois, e aí o Internacional conseguiu reagir, né? E estava já quase indo para a Libertadores da América, ficou em 9º no campeonato e tal. O Internacional acabou reelegendo o Alessandro Barcelos, porque o torcedor entendeu que, naquela oportunidade, o Cudê tinha feito o máximo que podia. E se viu que o Inter podia mais, tanto que depois o Fluminense ganhou do Boca. Mas, e tem sempre um mas em tudo isso, né? A direção do Internacional hoje vai ter que ouvir que é incompetência, que estão perdendo um caminhão de dinheiro e tem que aguentar. Porque este é o futebol. Futebol tem muitos caprichos. Vejam o caso do aproveitamento dos juniores. Poucos clubes no Brasil aproveitaram tão bem safras como o Grêmio em 15, 16, 17 e 18. E deu. Depois o Grêmio torrou com os meninos. Nada mais parecia prestar na base do Grêmio. E eu fui um que defendi muitos artistas que ainda permanecem lá e alguns com cargo de comando. Não defendo mais, pelas histórias que tenho ouvido. Agora, se o Grêmio voltar a ter um projeto de base, um projeto de formação de jovens, com tudo que tem direito, como faz o Flamengo, como faz o Palmeiras. Mas o Flamengo teve aquele problema do ninho do urubu. E dali para frente, o Flamengo tratou de se aprumar, porque piorar não dava, né? Colocar guri em container não dá, né? Pelo amor de Deus, aquilo foi criminoso e foi condenado. E agora é a hora do descanso desses 15 dias aí, que aproveitem bem. E que quando voltarem, que voltem treinando bem. E que os técnicos tenham boas imaginações. Eu sempre defendi o Roger e dizia que ele era top 5, e aí até me chamam de puxa-saco e tal. Mas eu não entendo o Ronaldo, por exemplo. Eu entenderia o Gustavo Prado. Ou na meia cancha, na função do Alan Patrick, que não pode jogar em determinado momento, porque ele era dessa função nas divisões de base, ou até testado como segundo homem para dar um impulso maior na meia cancha do Internacional. E o Internacional perdeu muito tempo em não aproveitar o Luiz Otávio, que tem um bom QI e tinha que entrar mais vezes.
a insistência no Thiago Maia e no Bruno Henrique, que eu considero os dois bons jogadores, às vezes pode parecer mesmo uma demasia. Mas tudo dá para corrigir, porque ele tem contrato até o final de 2026. E não façam a besteira de pensar em demiti-lo. Será que o Grêmio vai arrumar feição para João Lucas, Luan Cândido, Natan Pescador, Gemerson, Gabriel Silva, Pavon? Todos esses jogadores estão aí sem aproveitamento nenhum, literalmente nenhum. O Pavon ainda entrou no último jogo, mas parece que não querem mais também. E o Internacional vai contratar quem? Eu não contrataria praticamente ninguém. Um volante e olhe lá, zagueiro, só se sair algum. Vai ter acréscimos agora na zaga. Cleiton Sampaio, Mercado, estão aí e tem custo.